Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Doravante vamos estar falando de um tema maravilhoso da Palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida daqueles poucos que têm nos ajudado nos comentários, que têm sido fiel, que têm abraçado a causa deste canal. De braços abertos, tem abraçado com muita bondade, com amor no coração e tem entendido o propósito do canal, o projeto do canal e aquelas pessoas que têm ajudado de todas as formas o ministério do pastor Levi Longaray e o canal A Bíblia em Foco. Preocupado com a igreja no Brasil, com todos vocês que são inscritos no canal, sempre levando comida maravilhosa até vocês para que vocês não venham ser enganados pelos ventos de doutrina que está soprando na internet e nos altares das igrejas. Então escolha homens inteligentes para ouvir, para que vocês não venham ser enganados nesta última hora da igreja na terra. Reveja as notificações, comentem, compartilhe, participe e ajude. Minha gratidão a Deus, a todos vocês que são fiéis e estão prestes a receber mais um conteúdo espiritual da palavra de Deus. Aquelas pessoas que têm se ausentado, não somente dos comentários, mas têm se ausentado do canal, alguns têm saído, anulado sua inscrição, nós não podemos fazer nada, meus irmãos, porque nós temos um compromisso com a verdade da palavra de Deus. E eu não sou como os demais, alguns aí que disseram que tinham e acabaram mudando de mensagem em 4, 5, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Nós já vamos para 3 décadas professando essa mesma fé e esse evangelho, que é o evangelho da cruz, o evangelho autêntico, o evangelho que nos coloca frente a frente com a veracidade da palavra e nos converte a cada dia, nos traz arrependimento, perdão e sabedoria dos altos céus. Mas para que não fique só nas minhas palavras, vamos ao livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 25 e 26. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26. Diz-nos assim o texto sagrado: E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta. Aqui nós vemos 4 tipos de espíritos ou de animais, ou 4 características de nós analisarmos nessa temática sobre a descrição do profeta Joel. O meu grande exército, disse Deus, que enviei contra vós, e comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Temos no versículo 25 a descrição daquilo que Deus enviou como o seu exército, aqueles 4 animais que cada um tinha uma simbologia no mundo espiritual e na escritura sagrada, e eles haviam como exército de Deus destruído, com toda a planta, com toda a erva que tivesse sobre a face da terra. E depois do julgamento de Deus, porque no julgamento de Deus, Deus está prometendo aí uma fartura, uma restauração da semeadura. Deus está prometendo tirar de sobre o povo de Israel essa vergonha que tinha vindo através desses emissários, componentes do exército de Deus, a saber, criaturas tão insignificantes como essas 4 descritas aqui no livro de Joel 2, porque Deus tem e trabalha até com os insetos. Deus trabalhou no Egito e abalou o Egito através de muitos animais e insetos, porque Deus é dono de tudo. Ele criou todas as coisas e por Ele, para Ele e por Ele tudo que existe, subsiste, seria, será, e sem Ele nada do que foi feito seria feito, pois Ele é o Senhor e Ele sabe trabalhar e sempre tem um meio de trabalhar. Vou falar de restituição hoje, um tema longo, talvez cansativo. Vamos ver se minhas crianças me deixam gravar em paz, se os animais vão contribuir um pouco. Mas enfim, irmãos, independente do barulho que vier, nós vamos avançar, tá certo? Então tenha paciência. Bom, meus irmãos, nessa temática eu quero abordar para vocês a vida de um dos profetas menores, porém usado por Deus. Esse profeta menor, a saber, o Joel, ele viveu no tempo de Elias e Eliseu, profetizou em Jerusalém, 830 anos antes de Cristo, no templo do rei Joás. No templo do rei Joás, provavelmente conheceu Elias e Eliseu, o profeta Joel.
Ele profetizou mais ou menos naquela época. Joel tem sido chamado de o profeta do avivamento, porque ele profetizou a explosão do avivamento e da manifestação do Espírito de Deus também. Ele compreendeu que o arrependimento sincero é base da espiritualidade. Sem arrependimento sincero, não há base para uma espiritualidade perfeita na presença de Deus. E era para que isso acontecesse com o seu povo que ele se esforçava. Joel se esforçava para ver Israel abençoada por Deus. O conteúdo básico do seu livro é o apelo ao arrependimento, mas quero abordar um assunto que Joel se refere intitulado ao tema e à temática de restituição. Me fiz uso desses versículos e trabalhei uma temática maravilhosa para levar até os irmãos uma palavra muito poderosa. Bom, em que época Joel pregou? A época da sua pregação. Quando o profeta começa a pregar suas mensagens, a situação econômica era desesperadora, em razão de um ataque de gafanhotos sem igual que veio sobre a nação israelita. Ele parte desse fato para alertar o povo para a prática da santificação. Joel se faz uso dessa situação de adversidade, dessa devastação financeira e no campo, na agricultura, e começa no meio dessa adversidade a anunciar aquilo que ele queria anunciar. E do quebrantamento e de maior submissão ao Senhor, isso torna sua mensagem uma mensagem bem atual que podemos transliterar e trasladar para os dias de hoje e ministrarmos para o coração e para a vida da igreja essa temática maravilhosa da palavra de Deus. Então Joel ele foi um profeta sábio, além de, por mais que ele seja dos profetas menores, ele foi um profeta sábio. Ele se fez uso do momento da Israel em devastação e começou a apresentar um quebrantamento de coração a Deus, santificação, maior submissão à palavra de Deus, à vontade de Deus, para que as coisas pudessem tomar um caminho diferente, Deus pudesse restaurar. Joel também anuncia o dia do Senhor. Joel tem algo profundo na vida dele, como profeta, porque ele se translitera e vaticina também o dia da volta do Senhor Jesus. Ele anuncia o dia do Senhor e previne sob a iminência de um ataque militar que viria de uma nação estrangeira. E termina seu livro com a preciosíssima mensagem sobre o derramamento do Espírito Santo em Atos 2 dos Apóstolos. Joel era um profeta que tinha uma revelação da palavra de Deus. Viu, irmãos, para vocês que estão questionando sobre a revelação, é esse tipo de revelação que eu acredito. Joel tinha uma revelação profunda da palavra de Deus, que Deus lhe tirava, desvendava a mensagem, desvendava os fatos e abria o leque e tirava o véu, e Joel então conseguia ver o verdadeiro apocalipso, que é a revelação das coisas futuras e até da palavra de Deus do sermão. Então Joel era um homem que tinha uma revelação profunda da palavra de Deus. Eu vou tomar como base e vou dar nome para esses 4 animaizinhos que Joel descreveu. Eu vou falar das pragas dos gafanhotos e da restituição de Deus nessa temática, porque Joel fez uso desse momento de devassidão e adversidade e começou a chamar Israel à santidade. E ele que descreve essa situação estarrecedora que Israel estava passando. Bom, vamos falar um pouquinho da praga dos gafanhotos. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os sarmentos se fizeram brancos. Olha, ficou embranquecido dos devoradores, dos animaizinhos aí descrito pelo exército de Deus, limpar a casca, de forma que as árvores ficaram todas embranquecidas. Essa temática é profunda. Olha o que Deus usou esses animais para fazer. Fez da minha vide uma assolação, assolou a videira, destroçou a minha figueira, destruiu com a figueira para que não tivesse figos, tirou-lhe a casca que lançou por terra dessas árvores frutíferas. Os sarmentos ele fez ficar branco, embranquecidos devido à devassidão do teor de autoridade que Deus deu nesses animais. E são animais simples, pequeninos, mas que trabalharam a serviço de Deus. O profeta Joel fala de maneira clara sobre a ação dos gafanhotos na videira. Ele não deixa dúvida. É estarrecedora a forma que ele descreve. Dentre as mais de 80 variedades de gafanhoto, que para quem estudou os animais, que entende um pouco de
do mundo animal, dos insetos, quem estudou sabe que os gafanhotos têm... Eu busquei algumas coisas resumidas, mas quem é mais profundo sabe melhor ainda do que nós, porque nós nos dedicamos mais para a temática da palavra e não para os estudos científicos. Mas biologia, estudo de ciências, coisas assim, a gente pega um pouco, medicina, para dar base, mas o foco nosso é a palavra, o que nos interessa é a palavra. Então entenda uma coisa, 80 variedades de gafanhotos, Joel descreve 4 dentre elas. E por que Deus, dentre 80 espécies de gafanhotos, dentre essas 80 variedades, Deus escolhe 4? E esses 4 que ele escolhe é o suficiente para destroçar as árvores mais poderosas que pode existir. Não tem nada mais lindo que uma videira, não tem mais nada mais lindo que figueira que atravessa séculos, e também os sarmentos, que são árvores que são muito, se vê muito naquela região lá da Israel e do mundo lá onde o Senhor Jesus nasceu. Então, meus irmãos, o que aconteceu aqui? Joel vai descrever primeiro o cortador. Esse primeiro animal é descrito como cortador. O que o cortador faz? O cortador ele vem assolando a videira, ou seja, comendo as folhas. O cortadorzinho começa a comer as folhas, assolando a videira, comendo as folhas. O cortador, então, faz o seu trabalho, destrói a folha, corta a folha e se retira. Bom, aí o cortador sai, porque essas os 4 espécies mais poderosas dentre as 80 variedades de gafanhoto, que Joel vai descrever como os destruidores. Eles são completamente eficazes em seu trabalho. O cortador se retira e vem os migradores. Bom, uma vez que o cortador já está cortando e arrancando a folha, ele dando lugar para o migrador migra no lugar do cortador, e ele vem destroçando a videira, quebrando-lhes os galhos. Ele tem mais força. O cortador já era terrível, o migrador ele tem mais força. O migrador então vai arrancar os galhos. O cortador cortou as folhas e o migrador vai arrancar os galhos. Quando o migrador dá lugar para a terceira variedade de gafanhoto aqui, então entra em ação o devorador. Você está passando por um momento de dificuldade, você se presente uma simbologia na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, sua vida financeira, você tem que fazer um concerto com Deus. Não vai adiantar você apelar para o lado apelativo de comprar dons e comprar bênçãos e comprar prosperidade de Deus, porque Deus não vai prosperar com quem fica dando dinheiro. Deus prospera, ofertar e dar os dízimos e ajudar causas que são em prol do evangelho e pessoas honestas. Isso é muito bom, isso faz parte do evangelho, mas isso só não vai resolver seus problemas. Você tem que rever toda a sua vida diante de Deus. Se você está em obediência, olha por que Joel descreve isso aqui: por falta de submissão a Deus, por falta de Israel respeitar a Deus. Então vê essa devassidão. Eu já li para vocês na introdução o porquê que isso veio acontecer. E é muito implícito isso, é muito explícito, não está nada implícito aqui no texto. A gente percebe que a situação econômica era desesperadora. Por que essa situação econômica era desesperadora? Porque, na verdade, aquele povo ali estavam distante de Deus, estavam fazendo tudo completamente errado. Então vem o profeta para alertar eles. E no momento de devassidão, ele começa a querer trazer eles para perto de Deus de volta, sabendo que Deus esperava deles um quebrantamento, uma reconciliação, um perdão, para Deus poder abençoar de novo o fruto da videira, o fruto da vide, entendeu? O fruto do campo, da agricultura. Bom, como que se não bastasse o devorador, o que o devorador faz? Ele já age com poder e a força de produção. Ele vai matar e cancelar toda a produção do campo, seja agrícola, seja de fruto, seja da vida. Ele vai destruir. No mundo espiritual, trazendo para os dias de hoje, para a nossa vida financeira e cotidiana, para os nossos negócios, para o nosso casamento, porque esses espíritos demônicos, tem gente que acha que é só no campo da financeira. Isso aqui ele atua também em campo conjugal, campo familiar. Ele pode destruir sim a essência das coisas boas na vida da gente, que serve a Deus, se a gente der lugar, porque se a gente for obediente, quem serve a Deus não terá poder. Mas isso aqui ele atua muito sim na vida das pessoas que não têm comprometimento com Deus. Bom, ele age com poder e a força da produção, e a videira e o campo se torna estéril. Como se não bastasse esse terceiro agente desse exército de Deus, que aqui está trabalhando a serviço de Deus, mas ele pode trabalhar também a serviço de Deus e pode trabalhar destruindo num sentido espiritual, no âmbito negativo, vocês entendem? Então o devorador se retira para dar lugar ao quarto animal, escolhido dentre dessas 80 espécies, dessas 80 variedades, esse quarto escolhido por Deus para devastar naquela época o campo, para Deus fazer um chamamento desse povo na presença de Deus. Então ele vem o destruidor.
Primeiro o cortador corta a folha, o migrador quebra os galhos, o devorador destrói com a força da produção e o destruidor lança a videira por terra, matando o tronco. Você entendeu como é uma ação contínua e desesperadora do diabo e do migrador, do cortador, seja ele a serviço de Deus ou a serviço do mal, para destruir? O que eu quero dizer com isso? Cortou a folha, cortou o galho, não houve uma inteligência da pessoa para nada, ele veio e devorou e colocou a videira por terra, a produção por terra, toda a produção que tinha ele colocou por terra. Ele minou a produção e aí ele destruiu e lançou a videira por terra, matando o tronco. Você sabe que sem tronco não há uma esperança de se restaurar, não há uma esperança de um renovo, de um reavivamento, de se refazer em algo. Então tenha muito cuidado com essa característica aqui, que vem para destruir tudo, que é o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, cada um com uma função específica para destruir a agricultura, seja a videira ou as árvores frutíferas, o que for. Bom, meus irmãos, eles haviam devastado a terra de Israel. 4 agentes de Deus, aqui a serviço de Deus, porque Deus pode colocar esses animais todos a serviço dele. Aqui ele está fazendo uma obra devastadora, mas é Deus que está autorizando. Então, como é que nós vamos entender o coração de Deus? Não precisamos entender, é melhor obedecer. Alguém diz, mas Deus é tão ruim. Não, Deus não é ruim. Deus julga com sabedoria. Deus executa os seus projetos sobre a rebeldia dos homens com sabedoria. Seja sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Vocês entenderam? Porque quem falha no plano histórico nunca é Deus, sempre é os homens. A humanidade ela se distancia de Deus. O povo calou-se em sinal de tristeza. Ficaram completamente entristecidos, não havia mais fruto, não havia mais nada. Era devastadora a situação. Tudo secou. Se imagine, fez uns dias quentes agora aqui no Rio Grande do Sul, a grama nossa aqui secou por falta de chuva, poucos meses. Agora secou, fui cortar, ela ficou sequinha, entre a verde e entre as secas, entre algumas porções verde. Agora você imagina um campo seco e a tristeza assolando o lugar e tudo seco e o campo sem produção, não produzia porque não havia chuva e não havia crescimento e os animais devorando o pouco que tinha. Bom, o que nós tiramos dessa lição? As lições da devastação. Vamos ver por que esses animais, esses 4 animais foram enviados com suas missões e vamos tirar lições da devastação. A notícia de tal calamidade devia ser passada de geração a geração. Deus cobrou isso, passa de geração em geração a notícia dessa calamidade que está sendo feita. Porque se refere a um tempo de juízo do Senhor em que os prazeres da vida foram retirados e houve um lamento geral. Em vez de alegria, de prazer, de vinho dentro da garrafa, da vide produzindo, a figueira produzindo, o campo produzindo, foi lamento e tristeza por falta de mantimento e por falta de alegria, de chuva e de paz. Então Deus disse assim, anuncie de geração em geração para que se lembrem deste fato. Então vocês tenham cuidado, irmãos, em se lembrar, usar esse texto que eu estou pregando, esse sermão, para que vocês venham entender que Deus é poderoso, que Deus é bom, mas que Deus ele julga, e julga com sabedoria, seja no tempo da lei, seja no tempo da graça. Deus ele é sincero, ele é justiceiro. Então vamos fazer as coisas corretas, vamos semear em boa semente em boa terra, vamos fazer as coisas certas, vamos nos submeter a Deus, vamos obedecer a Deus para que não venha um período de sequidão em alguma área da nossa vida, para que não venha um animal da parte de Deus, ou que Deus permita da parte do mal, alguma das características desses cortadores, a nos devorar o que nós temos, seja na área que for da nossa vida. Estou sentindo Deus tão forte nessa palavra. Bom, porque se refere a um tempo de juízo do Senhor, em que os prazeres da vida foram retirados e houve um lamento geral. Até os bêbados lamentavam porque os gafanhotos devoravam as videiras. Os bêbados ficavam enlouquecidos porque não tinham, no caso, a sua bebida preferida, que era o vinho, para eles beberem. Aqui vinho alcoolizado, né? Porque sempre houve uma diferença entre vinho alcoólico e vinho não fermentado e não alcoólico. E não tinham mais vinho. Vocês entenderam? Quando preparei esse sermão, preparei com muita dedicação, sermão longo que preparei para pregar em congressos e altares de igreja, e foi muito ministrado em forma de estudo bíblico, mas é um sermão, uma mensagem pregada. Bom, meus irmãos, os bêbados estavam desesperados porque a terra não produzia, a videira tinha secado, o cortador tinha destruído a folha da videira e o destruidor tinha comido o tronco, então não tinha mais nada, estava acabado. E os bêbados desesperados porque não tinha sua bebida preferida. É assim mesmo. Tem pessoas que fazem, em vez de se preocupar com situação mais
objetiva, com a situação mais primordial, fica se preocupando com os seus prazeres. Tem pessoa que está se preocupando porque não tem a sua cachaça, sua vodka, seu vinho, não tem seu cigarro, sua cocaína, sua heroína, em vez de se preocupar com o que está acontecendo de necessidade no mundo. Então são pessoas egoístas, egocêntricas, pessoas exclusivistas que se preocupam só com o seu nariz e com a sua cauda. Não tem condições de olhar um palmo para frente do olho, do nariz e ver a situação calamitosa que o mundo enfrenta. E todo cereal destroçaram a figueira, arrancaram-lhes as cascas. Por causa dessa miséria, até os jovens choravam. Olha que lamento terrível. Imagina um campo seco, nada produzindo, tudo destruído, os bêbados lamentando e chorando, os jovens, a juventude que é o futuro da nação, que é a alegria, que João descreve com uma força e alegria, a juventude chorando rua afora, pavimento afora, campo afora, desesperado. Que devastação e que desolação trazida por Deus sobre essa terra de Israel. Todo o cereal se perdeu e os lavradores também choravam. Os lavradores ficaram envergonhados e desorientados, porque o juízo veio através de um inimigo tão pequenino. Cuidado, hein? Vocês que ficam por aí perseguindo um homem de Deus, perseguindo coisa séria, fazendo as coisas erradas, ludibriando as pessoas, mentindo, enganando, semeando má semente, maculando o verdadeiro evangelho, destruindo com a essência das coisas sagradas, misturando o santo com o profano. Cuidado, em que você pode experimentar a ação de um inimigo tão pequenino da parte de Deus e você pode ser envergonhado em alguma área da vida de atuação, seja ela familiar, financeira. Eu não estou aqui rogando praga, mas o juízo de Deus vem, irmãos. Então cuidado. Na lei da semeadura, semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que semeou vai colher. Semeou vento, vai colher tempestade. No último sermão eu estava pregando santidade, sobre vida de casamento. Alguém comentou, um certo pastor tinha uma filha e ele pregava assim durão contra todo mundo, porque quem é divorciado, quem está no segundo, terceiro casamento, é hipócrita, é imoral, e às vezes a grande maioria dessas pessoas não tiveram um sentimento de guardar seu casamento, me perdoe. E tem pessoa que está lutando aí, que até é boa de coração, um divorciado bom de coração está casado com alguém aí, com outro divorciado que às vezes não vale nada. Você entendeu? Me perdoa a expressão. E essa pessoa comentou, como vários já me disseram para mim, tua filha é pequena hoje, por isso tu prega isso, mas quando ela crescer, ela não vai ser o que tu diz. Bom, ela cresceu, continua obedecendo até hoje, porque está expulso toda a obra do diabo e palavras proferidas de maldição. E ela vai continuar sendo uma benção, porque ela é uma serva de Deus submetida, e Deus já tem tudo preparado para ela, nisso que eu creio. Então esse mimimi de esse pastor pagou, porque a filha dele um dia também divorciou, isso aí não resolve, vão vir lançar maldição. A pessoa se enrolou na vida e ouve de um pastor a mensagem verdadeira e quer lançar uma espécie de uma palavra proferida, como fazer uma comparação, já naquela comparação já amaldiçoando os outros. Cada caso é um caso, ninguém vai colher aquilo que não semeou. A gente tem uma lei de semeadura e aquilo que se semeia, se colhe. Semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você semeou um feijão, vai colher feijão, meu irmão. Não é que você vai semear feijão e colher soja. Além de ser parecido, mas há uma diferença muito grande. Então entenda uma coisa, isso é mimimi, já vinha amaldiçoando. Eu já encontrei várias pessoas, quando eu doutrinei, ensinei a igreja por aí, que diziam, você vai ver também, você tem filho pequeno. Isso é palavras proferidas por, às vezes, católico, que não conhece o evangelho. Pessoas que estão no evangelho não deviam proferir isso. Eles deviam dizer que bom que a família do irmão tem um testemunho e que até aqui eles guardaram e vão continuar guardando. Eu fui infeliz na minha jornada porque eu agi errado, mas vocês estão certos. Mas os crentes não, os crentes gostam de retaliação porque não são libertos. Então vamos cuidar, irmãos, porque esse agente era tão pequenino, mas enviado da parte de Deus. E fez uma devastação que era uma insignificância com o tamanho dele e com a qualidade e o que ele era, para o tamanho daquela atrocidade que ele cometeu dentro de Israel. Então eles choravam e se lamentavam por ter perdido a batalha por um inimigo tão pequeno, mas em grande número e muito sábio. Eles vieram em número grande, Provérbio descreve eles, que eles andam em bando, mas andam organizado. Eles não andam desunidos, eles não vivem um sistema de, se é que existe a palavra descomunhão, falta de comunhão. Eles têm uma cognomia muito grande, os gafanhotos, eles andam em bando,
não tem chefe, não tem rei, não tem dominador, mas ele sabe se repartir no momento certo e sabe seguir no momento certo unido para atacar e fazer o trabalho deles. Então, os animais, em muitas áreas da vida, são muito mais sábios que o ser humano. Bom, Israel chorava e se lamentava por um inimigo tão pequeno ter ganhado a batalha. Vamos ler Provérbios 30 e 27? Vamos ler aqui a Bíblia, em Provérbios 30 e o versículo de número 27. Vamos ler aqui, Provérbios 30 e o versículo 27. A gente já sabe muito bem o que quer dizer, mas a gente quer passar para os irmãos entender o versículo. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se reparte. Aquilo que eu já tinha dito para todos vocês, já na minha explanação. Meus irmãos, vamos ver agora as reações à devastação. Qual foi a reação que Israel tomou após a devastação? Vamos entender isso agora. Até os sacerdotes lamentavam porque não havia nem alimentos para os sacrifícios do Senhor. Olha que situação. Atingiu campos, a agricultura, atingiu a parte do ritual dos cultos, o religioso, a mocidade, o lugar em geral está devastado por causa desses agentes de Deus. Bom, não havia mantimento nem alimento para os sacrifícios ao Senhor. Assim como a calamidade era geral, o pecado também havia devastado todos os domínios da vida. Era uma situação caótica e lamentável que Israel estava enfrentando. E nessa hora que diz o Senhor, é nesse momento aqui de Israel, quando está tudo devastado, que entra aquele versículo que todos vocês conhecem. É nessa hora que Deus vai dizer o seguinte: lamentai e chorai, sacerdotes do altar, porque a devastação tomou conta da terra. Precisava aqui um arrependimento, lamento e choro, para que Deus viesse restituir aquela nação, aquele lugar. Transliterando para o dia de hoje, não é diferente, para que Deus venha restituir a nossa vida financeira, familiar, espiritual, profissional, seja no campo que for de comunhão. Há uma necessidade, uma urgência extrema de nós lamentarmos, reconhecermos, nos arrependermos e sabermos, através do reconhecimento, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, fracos, e não ficar com mimimi para frente, conversando, xingando Deus, questionando Deus, se colocando como sincero, como homem de Deus, como mais santo que todo mundo, que faz isso, que faz aquilo, que observa. Quem é fariseu para ficar dizendo que observa, deixou de observar? Eu oro 3 vezes ao dia, como Daniel, eu jejuo 2, 3 vezes, 4 vezes por semana, eu entrego as minhas ofertas, de tudo isso é importante, mas nada disso vai comprar ou mexer o coração de Deus. Tem que haver um arrependimento sincero, sem questionamento. Lamentar e chorar a situação que está sendo vivida, para que os olhos de Deus se abram sobre você, as mãos de Deus se estendam e Ele venha te restituir, que é o tema da minha pregação desta manhã. A minha temática é restituição, para que Deus venha te restituir. Independente da área que seja, você vai ter que fazer as coisas corretas por dentro da Bíblia e buscar um arrependimento, uma reconciliação através de lágrimas e choro, o que Deus está dizendo. Lamentai. Lamentar não é simplesmente conversar, é um lamento, é algo assim, um questionamento interminável. Por que nós fizemos isso? Vamos arrepender para Deus. Eu falhei mesmo, eu fracassei, eu sou um miserável, eu preciso voltar a Deus, eu vou colocar meu joelho por terra, vou chorar. Isso é lamento. E Deus está dizendo: lamentar e chorar, sacerdotes, para que haja um arrependimento. Quando a igreja experimenta flagelo de tal natureza, engolfada em tais confusões, pecados e enfermidades que devastam famílias após famílias, é necessário um arrependimento. Por exemplo, igrejas como a Assembleia, Deus é Amor e tantas outras que estão mergulhadas em coisas erradas, precisa disso aqui, um lamento de choro. Eu estou dizendo Assembleia de Deus é Amor, mas é Batista, é tudo. Essas igrejas do Brasil, com esses sacerdotes mundanos, profanos, pagãos, que estão no altar, precisa disso aqui, de lamentar e chorar, para que Deus venha restituir a glória sobre a igreja. Se restituir a glória sobre
toda a vida desses crentes, financeiro, espiritual, porque está cheio de crente enfermo, doente, miserável. Meu Deus, está uma situação complicada, porque no presente momento são poucas as pessoas que não viraram as costas para Deus, muito poucas. Então entendo o que eu estou falando, vocês precisam reconhecer as suas misérias e lamentar e chorar para que Deus venha se arrepender, como ele tinha um juízo sobre Nínive e não levou por causa do arrependimento, das orações, do reconhecimento, do lamento, dos jejuns que eles tinham na presença de Deus. Vocês entendem, meus irmãos? Então, meus irmãos, há uma necessidade muito grande de um arrependimento muito grande da parte do povo. Vocês estão entendendo? Vamos ler 1 Coríntios 11, 30 e 32. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. 30 e 32. Que diz assim a palavra de Deus, ó. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos... Espera aqui, meus irmãos, deixa eu confirmar aqui com vocês. 1 Coríntios 11, exatamente é o texto 30 e 32. Vai falar tem que haver um arrependimento, ó. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então é Deus chamando o povo a um reconhecimento. Nos ensina a Bíblia que para resolver tal situação é que ministros e povo retornem ao Senhor com a mesma sinceridade, reconhecendo e revendo os valores e voltando às suas origens. E no sentido aqui do perdão, reconhecendo que essa devastação está vindo da parte de Deus e que há necessidade de arrependimento, de choro e de lamento na presença de Deus. Tem que haver uma intensidade, um arrependimento e interesse de se humilhar na presença de Deus, reconhecendo totalmente a sua situação miserável de calamidade, as suas misérias. Se não houver um reconhecimento, não vai haver restituição. Eu sinto muito ter que dizer, mas pela Bíblia Sagrada vou lhes provar neste sermão que tem que haver reconhecimento. Bom, agora eu já falei de toda a introdução, porque a mensagem profética de Joel, o porquê que Joel profetizou a devastação de Israel. Agora eu vou falar das 4 legiões de gafanhotos infernais que Deus enviou sobre Israel. Tá certo? Que está descrito por Joel. Certamente nenhum livro do mundo poderia contar por completo a ação e história do que esses demônios já destruíram pelo mundo afora. Agora vamos pegar os bichinhos abençoados que Deus enviou como justiça e como juízo e vamos transliterar para os demônios no mundo espiritual. Tá certo? Cada um deles nós vamos ter uma simbologia para nós entender no sentido dos 4 agentes, das 80 características de gafanhoto que Deus enviou sobre Israel. Nós vamos pegar cada um deles com a simbologia para o mundo espiritual e vamos falar dos demônios. Por exemplo, porque cada pessoa do mundo, seja ela cristã ou não, tem histórias lamentáveis de como esses demônios agiram em suas vidas. Você entendeu? Você abriu o espaço para testemunho, vão contar N testemunhos. Roubando suas riquezas, deixando-as na miséria, desmoralizando-as, sujando seu nome, lhe expondo a vergonha, luto, dor e angústia profunda. Muitos chegam até ao suicídio por causa da operação desses demônios, como na Coreia do Sul, do Norte, na Ásia toda, Japão, alguns países europeus, onde o suicídio predomina, porque mortes, acidentes de carro, luto, dor, enfermidades, vergonha exposta, traição, adultério, droga, morte, tudo isso vem na ação desses demônios. Mas eu estou sentindo muito forte a presença de Deus nesse sermão. Isso vai abrir o leque para os irmãos terem um entendimento profundo das coisas sagradas. Bom, eles vêm roubando tudo, as riquezas, dinheiro, o bem-estar das famílias, o salário das famílias, as economias das famílias. Ele vem roubando tudo. É por isso que é interessante você ser bem sincero, ser fiel a Deus, porque se você tiver uma perda e meia fidelidade, você vai saber lutar com esses agentes, seja eles vindo da parte de Deus ou do mal. Você entende? Mas vem da parte, claro que vem, às vezes Deus traz com forma de juízo por causa de desobediências. Alguém você vai perguntar para mim, por causa de dízimo? Pode ser. Então você acredita no dízimo? Claro que acredito.
Claro que acredito, tenho N experiência com isso, e já vi centenas de pessoas me procurando no meu gabinete, testificando sobre a experiência que tiveram, mas só entende isso quem teve uma experiência. Isso não é empurrado goela abaixo, porque quem não quer entender, é melhor deixar ele não entender. E quem quer contender e dizer que não é de Deus e brigar contra, meus irmãos, não é tempo para ficar discutindo com o desigrejado, ou com o igrejado, ou com quem está na igreja ou fora, ou com quem concorda ou não concorda. Nós devemos passar a doutrina da palavra de Deus e acabou. Esse é meu lema, entendeu? Então, cuidado com isso. Porque eu quero explicar a luz das Escrituras. Eu não quero vir aqui falar de mim mesmo, ou trazer uma palavra mimimi, porque Deus bebê. Não, eu quero te provar pela Bíblia que Deus, ele é fiel e que ele sabe trabalhar. Bom, meus irmãos, tudo isso esses agentes fazem, que eu acabei de citar. Trazem luto, dor, expõem vergonha, arrancam riqueza, colocam no mundo das drogas, da traição, da imoralidade, enlouquecem com a mente das pessoas, para as pessoas não parar dentro de casa e buscar novos parceiros, novas parceiras, buscar droga, bebida alcoólica, se ilude com riqueza, com consumismo, com carrões da atualidade, com roupas e mais roupas, gastos em cartões de crédito, desperdício de dinheiro, tudo isso esses demônios fazem, tá certo? Só entenda uma coisa, não estou dizendo que não pode ter as coisas, porque tem crente que tu prega e já generaliza. Você tem que aprender a entender cada temática, e montar as coisas para a sua vida diária e ser um cristão autêntico e verdadeiro. Bom, a partir de agora você verá como estas 4 legiões de demônios representadas nos gafanhotos, agem e também como se livrar deles. Primeira legião de demônios é os cortadores. Eles são 6.000 no sentido de legião. Segundo legião de demônios, é os migradores, são mais 6.000. Segundo quem conhece história secular e quem estudou teologia e quem sabe sobre as legiões de soldado romano, se compara a 6.000. Então aqui a Bíblia está falando nessa legião de gafanhotos. Então essa primeira legião tem 6.000, a segunda legião de demônios, que são os migradores, tem mais 6.000, a terceira legião de demônios são os devoradores, mais 6.000, e a quarta legião de demônios, que são os destruidores, mais 6.000. Então 6 com 6 são 12, 12 com mais 24.000 desses seres aí no mundo espiritual, destruindo a lavoura de Israel. Entendeu? Enviado por Deus os gafanhotos, mas no mundo espiritual pode ser números de espíritos. Mas tudo isso, pastor, pelo amor de Deus, mas tudo isso, uma gota de sangue e uma fração, uma palavra proferida em o nome de Jesus é o suficiente se vir do lado do mal. Se vir do lado de Deus, daí é diferente. Aí você tem que tentar entender o que Deus quer, porque se você nunca entender, você não vai se livrar disso aí. Primeira legião de demônios, lagarta, chama-se lagarta. Essa lagarta é o cortador. No hebraico é gazan. Gazan, ser de devastação incrível. Vou levar para vocês um pão fresco, um maná descido do céu. Tá? Vocês tenham paciência para nós terminarmos o vídeo aqui daqui a pouco. Eles agem na primeira escala da maldição. Isso aqui é maldição, hein? Essa sim. Eles agem na primeira escala da maldição. O que eles fazem? A legião do cortador permanece 24 horas por dia na vida do homem que não obedece a Deus, cortando folha, cortando tudo que tiver para cortar, no sentido espiritual, conjugal, financeiro, profissional. Por isso que tem pessoa que não consegue entender o que está acontecendo. Esta legião tem o poder de comer, de bichar as coisas, as árvores. Ele vem, ele come, bicha tudo que tem. Parte das riquezas, ele vai bichando, entendeu? Vai devastando, vai bichando com tudo, comendo. Bens, salário, ou seja, de tudo que você ganha mensalmente, uma parte pertence a esse agente aí, ó, o cortador. E não adianta me dizer para mim que eu estou trazendo um sermão que não tem base bíblica, porque eu duvido alguém provar o contrário. Duvido alguém provar o contrário do que está sendo falado. Estou falando de Bíblia. E eles existem. E eu estou provando para vocês, à luz das Escrituras, que eles vieram e que eles existem. Que eles podem vir da parte de Deus e podem vir da parte do mal. Você entendeu? Pode ser uma vontade de Deus ou pode ser uma permissão de Deus na operação do lado contrário. Então, cuidado. Nós estamos debaixo da orientação de Deus, vamos servir a Deus, vamos fazer as coisas corretas. Quem não está debaixo da vontade de Deus corre o risco de ser devorado, devastado, destruído e cortado por algum desses agentes aí, ó. O cortador come através do cigarro, através da bebida, ele come no gasto com o cigarro, destruindo o pulmão, destruindo o organismo,
através da bebida, arrebentando o sistema biliar, o fígado, o estômago, destruindo o homem, deixando enlouquecido, fazendo bater o carro, chegando em casa, batendo na esposa. Ele vai destruindo. Vai entendendo conforme Deus vai te revelando, porque eu não vou ter condições de receber. Estou recebendo tanto de Deus aqui, é muito que vem, mas pouca saída no corpo para falar para vocês. Mas aí o Espírito de Deus vai dar discernimento a vocês. Ele vem através da bebida, dos jogos de azar, porque toda jogatina não vem de Deus, é do diabo. Ele vem através de muitos remédios desnecessários. É claro que tem um remédio medicado, mas tem coisas que não é uma simples enfermidade, é uma enfermidade diabólica, onde vai comendo tudo, fazendo de sua casa uma farmácia total. Não é que você não tenha que ter remédio em casa, entenda, tem que medicar a criança, tem febre, tudo. Às vezes você tem um problema, está sendo medicado. Estou falando daquele que você sabe que é um espírito de enfermidade. Vocês entendem? Corta a nossa linha de créditos, de financiamentos. Não consegue mais comprar uma moto para o serviço, não consegue comprar um carro, não consegue comprar uma casa, financiar, não consegue comprar nada, porque está com o nome tudo sujo. E hoje em dia 90% eu acho da população no mundo, daqui brasileira, acho que está com o nome sujo, por causa de consumismo, por causa de ação desses demônios, por causa de precipitação no momento de comprar, porque esses mesmos demônios se infiltram e vai tomando conta da mente e das negociações das pessoas. Estou sentindo muito forte a presença de Deus. Deus vai abrir o coração e vai limpar a casa de alguém, vai fazer uma obra muito grande através desse sermão que eu estou ministrando nesta hora. Bom, meus irmãos, o cortador fica constantemente comendo parte de tudo aquilo que você possui. A casa destes demônios é o patrimônio do homem. O patrimônio dos homens, das famílias, passa a ser a morada desses demônios, a casa desses demônios. Esses demônios começam a morar com eles. Não permita que nenhuma legião, não permita que nenhum demônio more com você e viva na sua casa. Porém, você pensa, está tudo bem. Está dando para levar a vida, eu vou indo, e o diabo comendo junto, destruindo tudo. E você, até que deu, tá legal. Conseguimos com tanto sofrimento. Tem coisas que você precisa corrigir. Tem coisas que você não precisa passar. Corrija as suas atitudes, veja onde você está errado, o que falta para colocar em dia, o que está deixando a desejar, para que eu podia ser um explorador, eu podia entrar aqui numa área bem forte, mas não, eu sou uma pessoa que quer levar a verdadeira palavra de Deus. Então corrija você mesmo, pergunte para Deus, busque orientação em qual área você está deixando a desejar para que essas coisas estão acontecendo. O diabo está dentro da sua casa porque você traz esposa, você dorme com ele em motéis escondido, e ali o diabo está comendo junto com você. Ali, às vezes você tem um compromisso com Deus, não cumpre. Às vezes você faz voto com Deus, não cumpre. Às vezes você não voto, que eu digo, não é de dinheiro, é voto de todas as espécies. Vocês entenderam? Porque voto não é só botar um dinheiro dentro do envelope e entregar à igreja. Você fez um voto, vou ser fiel nos meus compromissos, depois que Deus me abençoar com o emprego, tudo, vou ser fiel, vou ajudar a tal obra, tal coisa. E você não cumpre. Deus não gosta de mentiroso, de tolo. Então não faça essas coisas. E às vezes você está deixando desejar no campo de obediência, que nem eu falei, e aí está trazendo esses bichos para dentro de casa. Então não permita que isso more com você e viva na sua casa. Você entendeu? Então tá dando para levar a vida, tá bom, gastei tudo, foi só enfermidade, meu filho caiu aqui, quebrou o nariz ali, quebrou a perna lá, porque cair é normal numa criança, mas a gente sabe quando uma coisa começa a ficar estarrecedora. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não vai ser um crente louco, daí vai achar que eu estou dizendo que criança não pode ter enfermidade, não pode pegar gripe, não pode cair na... Não, estou falando nas coisas que fogem do controle e você está lá. Não, até que deu para levar. Só que esqueça, você esqueceu, você está preocupado e até conformado com essa primeira legião, dos 6.000 que vieram primeiro. Mas você esqueceu que está vindo a segunda legião. Vocês entendem? Mas pastor Levi está me assombrando? Não estou te assombrando, estou te falando da Bíblia verdadeira como ela é. Então vem a segunda legião que está para te atacar. E essa está em Malaquias 3:10. Eu sei que muitos vão me contrariar, muitos, mas nós vamos ler Malaquias 3:10. Eu sei que vai ter gente que vai ficar brigando comigo, não posso fazer nada. Quer brigar, brigue, quer xingar, xingue, quer estribuchar, estribuche, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira e nós vamos passar a palavra de Deus como ela é, meus irmãos. Eu não vou ficar aqui com medo de alguém porque alguém está contra A ou B, ou contra isso ou aquilo, ou contra as doutrinas verdadeiras da palavra de Deus. Nós vamos ministrá-los como ela é. Vamos lá? Malaquias 3:9 diz assim, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda esta nação. E aqui no contexto de Joel, que eu estou pregando,
não era só no sentido de dinheiro. Aqui eles estavam roubando nos compromissos da agricultura, dos cereais, dos dízimos de campo. Porque o dízimo, na minha forma de entendimento, são 3. É o dízimo abraâmico, o dízimo da lei e o dízimo da graça. E eu sei que muita gente vai bater pé e vai brigar, mas o problema é seu, eu não posso fazer nada. Então vamos prosseguir. Tenham paciência que meu menino de repente pode falar alguma coisa, mas ele vai ficar quietinho para nós terminarmos o sermão aqui e já vamos atender as nossas necessidades. Bom, então a segunda legião de demônios, que é o gafanhoto migrador. O gafanhoto migrador no hebraico quer dizer arber. Esta é a palavra mais usual para descrever o inseto. Era um migrador que provavelmente possuía um potencial de multiplicar-se muito forte. Estes agem na segunda escala da maldição. Bom, nós vamos tentar terminar, se não passar muito de 1 hora. A legião do migrador, o que acontece? O migrador significa inconstante, que não permanece em lugar nenhum. Por que ele migra? Ele migra de um lugar para o outro. Ele não é constante num lugar, ele é inconstante. Ele sai de um lugar para o outro. Por que ele é migrador? Ele vai migrando de lugar para lugar. Então o que acontece? A cada hora está em um lugar diferente. A legião do migrador é aquele tipo de demônio que não permanece constantemente agindo no seu patrimônio, suas riquezas e bens. Ora está nas riquezas e bens, patrimônio, ora está no outro lugar. O migrador vem de mês em mês. Vem, devora, sai, de 2 em 2 meses, de 4 em 4 meses, ou talvez 2 ou 3 vezes por ano. Mas quando ele chega, dá um prejuízo de surpresa que você não contava nem esperava. Não estava na sua contabilidade. Por exemplo, a mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Essa mulher gastou tudo que ela possuía, vendeu as fazendas, vendeu os bens e aquele espírito de enfermidade indo e voltando, até o dia que ela encontrou Jesus e através de Jesus ela recebeu libertação. Então o migrador chega ao seu patrimônio, faz o que tem que fazer e vai embora. O cortador já comeu uma parte, entendeu? Já comeu a folha, já bichou tudo. Aí vem o migrador e destruindo mais um pouco. Esta legião de demônios trabalha voando por aí. Estão voando mundo afora, vocês entenderam? Migrando de lugar em lugar, de cidade em cidade, de continente em continente, porque são, na verdade, me dá vazão, me dá temática, me dá exegese para me exaurir, tirar isso do texto. Biblicamente, no exegese, dentro do contexto, desde que eu comecei a pregar aqui agora, esta mensagem, eu não saí da temática até o presente momento. Então não tem como questionar o que está dentro do texto e do contexto. Vocês entendem, meus irmãos? Anda voando por aí, promovendo prejuízos, batidas de carros, estragando bens e riqueza, forçando o homem a gastar parte do seu salário com despesas inesperadas. É mais um dinheiro que vai embora. E me prove para mim que eu não estou falando a verdade. Me prove que não é assim. Você já saiu de casa assim, de repente, no momento pode ser, racha o teu carro no meio do outro carro, e você nem sabe por que aquilo aconteceu, aquele que veio, o que foi, e tudo. Não é nada que tinha que acontecer, não. Na verdade, são espíritos de migrador voando sobre a cidade, destruindo o patrimônio da humanidade. Entendeu? E que se você tem Deus, pode até que você passe por um problema, mas Deus vai te guardar. E o certo é você sempre tributar a Deus toda a tua vida, tuas coisas, o que te pertence. Bom, o migrador passa como um relâmpago, deixando o homem arrasado, chorando, revoltado com prejuízo. Mesmo assim você supera e vai levando a vida. Você entendeu? Você notou que tem prejuízo que vem do nada assim, você leva aquele choque. E de repente você se estabiliza. Fazer o quê? Mas você já tinha dito fazer o quê? Quando o cortador veio, você já tinha se conformado. Chegou o migrador, destruiu tudo, veio com aquela velocidade, relâmpago, destruiu tudo, e você continua conformado dizendo, o que eu vou fazer? Você vai superando e levando. Só que você esquece que a terceira legião está para atacar você, que é aquela que nós vamos citar no Malaquias 3:9 para você ficar meditando em casa. Bom, a terceira legião de demônios, que é a locusta. O que é a locusta? Esse devorador chamado locusta no hebraico, Ieleh. Nessa tradução original no hebraico, era um devorador, embora a palavra hebraica também transmita a ideia de um ser saltador, que devora, mas que salta de um lugar para o outro migra e esse salta. Você entendeu? E o primeiro corta e bicho. Aí vocês vão entendendo a intensidade dos bichos e as traduções nos nomes originais no hebraico e a função desses animais que Deus enviou. Por isso que Deus é sábio.
Quando Deus destruiu o Egito, os faraós não conseguiam enxergar de tanta mosca que estava, rã, tudo que era inseto. E aqui Deus está usando os gafanhotos. Quatro qualidades, 4 características de 80 espécies, qualidade de animais, aí, características de animais, no meio do mundo dos gafanhotos, que Deus escolheu para levar ali em Israel e descrever no livro de Joel e trazer uma situação catastrófica sobre a agricultura de Israel, deixar Israel lamentando e chorando, os sacerdotes completamente com lágrimas nos olhos de tanta devastação. Trouxe um caos total na sociedade, seja dos meninos, dos velhos, das crianças, todo mundo chorava e lamentava, e os sacerdotes choravam mais, pois não tinham alimentos para oferecer os sacrifícios. Bom, meus irmãos, estes agem na terceira escala da maldição. A legião do devorador é mais arrasadora que as 2 primeiras do cortador e do migrador. Por quê? Quando esses demônios se manifestam na vida de uma pessoa, eles a deixam passando fome, toma a casa, o apartamento, o banco, sei lá quem vem, entra em hipotecária, roubam tudo que você tem. Traz fome, miséria, te deixa na rua da amargura, toma a sua casa, o seu carro, e a pessoa perde o sítio, a fazenda, a chácara, a empresa, e fica sem nenhuma explicação do que está acontecendo. Só sabe dizer, eu perdi tudo. E o que mais me choca é que tem pregadores que é usado pelo diabo na figura desse destruidor aqui, que vem nas cidades e rouba as coisas que as pessoas têm, coloca as pessoas em dívida, como eu tenho alguns áudios, alguns vídeos de alguns pregadores conhecidos a nível nacional aí, como os donos da revelação, das corragens de fogo, príncipe de revelações, tantas coisas, que destrói e rouba as pessoas. Então isso é um devorador vestido e travestido de pastor e de obreiro. Imagine você que alguém vai ficar feliz de ficar numa situação constrangedora perdendo seus bens por causa de um destruidor. Então, meus irmãos, isso aqui é algo extraordinário, a pessoa não sabe explicar. Esta legião é tão terrível que em pouco tempo leva a pessoa a uma vida de miséria e dor e lamento. Estes agem com uma estratégia de encurralar a pessoa numa situação de dívidas e prejuízos que, humanamente falando, jamais conseguiria quitar seus compromissos. É por isso que tem pessoas que têm vontade de voltar a ser honesto, de acertar a sua vida, limpar seu nome, mas não conseguem. Porque os demônios infiltrou ele numa situação tão complicada, esses espíritos aqui, que só Deus para te tirar disso aqui, através de um arrependimento sincero e de uma busca muito grande da parte de Deus. Vocês entendem? Porque os demônios atuaram nessas áreas aqui desses bichos, desses gafanhotos, dessas características desses animais. Quando você menos perceber, o devorador roubou toda a sua riqueza e anos de trabalho. Tudo se foi. Esses demônios agem com astúcia e artimanha no mundo espiritual, te envolvendo em negócios sombrios, em negociações erradas, em perigos de desonestidade com mulheres, e de repente você se cala, perde a autoridade e acaba perdendo todas as suas coisas. Então tenha muito cuidado, irmãos, com aquilo que vocês possuem. Diante dessas trapaças, você acaba sendo processado, seus bens vão a leilão, intimações policiais começam a chegar à sua casa e por causa das suas dívidas você acaba sendo ameaçado até de morte por algumas facções ou partido contrário a você ou até mesmo gangue. Já vi muita gente destruída por causa dessa situação aqui. Isso é muito sério que eu estou falando. Essa mensagem é muito profunda. Nós trabalhamos essa mensagem com muito carinho, muita dedicação. Bom, a legião do devorador é capaz de tornar um homem um lixo humano, rejeitado e muito mais. Todos os amigos fogem dele nesse momento. Nesse momento não existe amigos, porque ficar perto significa sofrimento e envolvimento com alguém que está envolvido com a desgraça, com os demônios, para contar suas misérias e seus prejuízos. Ninguém fica perto, se envolvendo com você para contar miséria e prejuízo e destruição. Você sabe, ninguém vai ficar perto. Você vai ficar sozinho com Deus. Se você não recorrer ao arrependimento, você vai acabar destruído totalmente. Mas, pastor Levi, estou ficando para orar? Não. Clame o nome de Jesus e dê autoridade ao sangue vertido na cruz do Calvário para limpar você das mazelas. Só fala de desgraças e coisas ruins. Vive mendigando com todos os que o rodeiam, dizendo: não tenho comida em casa, estou sendo despejado. Começa a culpar os seus familiares e amigos porque não tem onde morar. Não tem dinheiro para nada. Sabe o que foi isso?
ações dos demônios descritos aqui nessa temática que atuaram na vida de muitas pessoas ricas. Tem muitas pessoas ricas que hoje são mendigos. Não quero citar aqui porque não defendo para dentro da igreja, mas carreira secular de sucesso como jogadores de futebol, empresários, pessoas que foram ricas, extraordinariamente ricas e hoje estão na miséria, mendigando, como ex-jogador da seleção brasileira que está mendigando em Portugal nas ruas, vendendo produto, nem vender mais, aí começa a deitar e beber, se tornam mendigos destruídos por causa desses demônios aqui. Então, cuidado, meus irmãos, que a coisa é muito séria. Não fique brincando com as coisas sagradas, nem dando vazão para atuação e destruição dentro do seu lar, da sua família, tá certo? Por isso que às vezes tem gente que está com casamento destruído, vida destruída, não entende. É tudo você dando legalidade aos demônios de agir nas suas finanças, teus negócios, na sua vida. Você quem dá legalidade. Já vou dizer aqui, eu vou me adiantar. Antes que eu possa me esquecer, antes de terminar o sermão, você dá legalidade. Porque se você não der legalidade, uma mulher não entra na sua vida. Se você não der legalidade, um espírito, um sócio usado pelo diabo não entra na sua vida. Então você tem que ter cuidado para não dar legalidade para os demônios agir através de pessoas, de circunstâncias e entrar na sua vida e devastar tudo que você tem. Você tem que ser sábio. Vocês são crentes, mas às vezes não usam sabedoria. A Bíblia Sagrada é um mar de sabedoria. Peça sabedoria. O que o Tiago diz? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá a cada um e não lance em rosto aquilo que lhes deu. Vamos à frente. Bom, esses demônios fecham todas as portas, não deixando a pessoa ganhar dinheiro e nem arrumar emprego, para a pessoa ficar na miséria. Porque emprego tem bastante emprego. Às vezes a pessoa está oprimida, portas fechadas, e às vezes as pessoas não querem trabalhar. Aí o diabo começa a morar junto, devorando tudo, estragando tudo. Bom, tudo o que você faz é em vão. Sua esposa e filhos não te querem mais e dizem, pregando por todos os lados, que você não vale nada. Filho pródigo, que você não passa de um filho pródigo, daquele tipo de pessoa que tinha muito, possuía muito, mas gastou tudo que tinha com os demais. Desperdiçou o que tinha, jogou tudo na lama, não soube guardar e não soube cuidar da herança do pai. Esses demônios te levam ao alcoolismo, à insônia e ao lamento constante. Mas você diz assim, fazer o quê? Só que você não pode esquecer que a quarta legião está pronta para atacar com permissão divina, Malaquias 3:9. Porque dependendo daqui para Israel é permissão divina. Esses gafanhotos estão atacando a humanidade hoje com permissão divina, porque os homens, eles não querem recorrer a Deus. Eles não querem ser. Então você vai dizer, mas Deus está de acordo com essa destruição? Não vou dizer que Deus está de acordo com destruição, mas Deus permite isso na vida de quem não se volta para Ele. Bom, essa quarta legião de demônios chama-se pulgão. O que o pulgão quer dizer no hebraico original? O pulgão quer dizer destruidor. No hebraico ele chama Hassil, ou Hassil. É claro que eu não tenho a pronúncia hebraica certa, mas você talvez fala melhor o hebraico que eu. É de fato um destruidor. Estes agem na quarta escala da maldição sobre a humanidade. E agiu lá em Israel na desobediência daquele povo. Então entenda uma coisa. A legião do destruidor é assassina. Esse aqui é o pior dos quatro. Esse é assassino. Vocês entendem? Transiterando para nós e falando no âmbito espiritual, relacionado aos demônios, esse é assassino. Essa legião induz falando ao ouvido das pessoas para se suicidarem. Você pode ler Jó capítulo 1, do 13 ao 20. Vamos ver o que diz para Jó no capítulo 1, do 13 ao 20? Para nós terminarmos aqui o sermão. Jó, livro de Jó, estamos quase terminando. Jó 1, se não me falha a memória, do 13 ao 20. Vamos ver o que está escrito aqui. E sucedeu um dia em que os filhos de suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Jó era tremendo patriarca, eu gosto muito da vida dele, me espelho em testemunho dele, gosto muito de falar dele. Tem sermões, vários sermões sobre ele, hoje é só uma pincelada. Estando estes ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do fogo de Deus. Se atenha nessa expressão, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, meus irmãos, a gente percebe aqui uma espécie de legião assassina. Você tem que interceder muito para a sua família, colocá-los na presença de Deus, confiar em Deus, tributar a Ele toda a segurança, porque um seguro bom de carro pode existir, mas não salva ninguém. Um seguro de casa, de vida, pode ser bom, mas não salva ninguém. Eu, por exemplo, nunca segurei um carro meu até o presente momento. Deus tem me guardado até o presente momento. Já vou para 3 décadas como motorista, que tenho a minha carta de motorista, internacional e nacional, entendeu? E Deus tem me guardado ileso. Então eu gosto de falar, mas até fico meio quieto, meio calado, porque nós não precisamos estar nos exaltando ou se achando por aquilo que Deus tem nos guardado e feito a nós. Vamos para ligeiro para nós terminarmos. Matou os 10 filhos de Jó, os jumentos, bois, ovelhas e camelos. Bom, ela é provocadora de desastres acompanhados de morte. É opressora. Lembrando que lá em Jó, para não deixar questionamento, veio da parte de Deus uma prova para examinar Jó. Aqui nós transliteramos, já estamos falando em forma desses bichos como demônio destruindo a humanidade. Vocês entenderam? Para não haver questionamento, porque tudo que nós pregamos com exegese bíblica e profunda, para não deixar questionamentos aí. Só vai questionar quem gosta de questionar e vir com mimimi, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Bom, meus irmãos, então ela é provocadora de desastres acompanhados de morte, é opressora, fazendo muitos pularem de prédios, até mesmo a entrarem debaixo de carros, morrendo esmagados. Tudo isso por causa de prejuízos e das dívidas. Você lembra do cortador? O cortador veio, cortou a folha, o migrador veio e cortou o galho, aí veio o anterior e destruiu a árvore, e agora esse aqui quer cortar o tronco. Esse aqui quer limpar, para que você não tenha mais como se escapar e se restabelecer. Mas Deus é Deus de restituição. Já estamos... Peraí, meus irmãos. Esses demônios colocam a pessoa em dívida e prejuízo para que a pessoa começou numa primeira escala e foi até a última, para que não haja uma restituição. Esses demônios arrebentam freios de carros, levando famílias inteiras à morte, jogando-as em abismo. Por isso há questionamento até os dias de hoje sobre o acidente da princesa Diana e tantos outros, que até hoje ninguém sabe se foi montado, se alguém pagou para mexer no freio, ou o que aconteceu. Muitos carros desgovernados, muitas pessoas morrendo de acidente automobilístico, tantas coisas. Tudo é por esses espíritos aqui do destruidor, desse demônio assassino. Bom, meus irmãos, jogando-se em abismo e coisas dessa natureza. Os espíritos destruidores têm o poder de provocar desastres de aviões, de afundar navios, de arrebentar com prédios e casas através de homens, bomba, terrorismo, tudo. É um demônio assassino. Eles passam morte, pânico, medo e pavor. Acontece por onde eles passam. Tá certo? Isso é Bíblia pura. Está acontecendo nos dias de hoje. Isso é uma realidade da humanidade. A legião do destruidor usa muito as intempéries da natureza, como fogo, bomba, fogo, ventania, tromba de água, bomba de água e etc. Para exterminar as riquezas do homem, provocando as mais terríveis destruições e mortes que chocam o mundo todo, como aquela de Brumadinho e tantas outras. Quando eles agem, normalmente as notícias correm o mundo inteiro. O fato é de tanta repercussão que a televisão, o jornal, o rádio não tem como deixar de publicar esses acontecimentos. Meus irmãos, estamos terminando aqui nosso sermão. Depois que eles agem, não se pode fazer mais nada, pois só sobram cinzas, lama e destroços. Em várias mortes causadas pelo destruidor não há nem enterro, pois os corpos ficaram desaparecidos ou despedaçados e espalhados, como aquela situação daquele voo da TAM no aeroporto de Congonhas, ali em São Paulo, que teve corpos que até hoje não se sabe onde foi, não se sabe se deu enterro digno à família. Destruições daqueles corpos por aqueles invólucros pretos ali enrolados. Então aquilo ali é uma situação constrangedora.
as milhares de mortes que acontecem em centros de macumba é fruto desse demônio assassino, criança oferecida, pessoas destruídas, lares destruídos, faz parte desse demônio aqui que atua em alto escalão na humanidade. Então o que esse pulgão destruidor aqui, esse racil no hebraico, o que ele faz? Ele conclui com a tarefa dos 3 anteriores que vieram a ele. Um cortou, o outro, um rebentou a folha e bichou, o outro cortou o galho, ou pediu o fruto, o outro destruiu a árvore, e esse aqui chega e arranca com o tronco e diz assim: acabou, não tem mais como você se levantar. É morte na certa, é destruição. Mas o que a gente aprende aqui? Depois que eles agem, não se pode fazer mais nada, pois só sobram cinzas, lama e destroços. Em várias mortes causadas pelo destruidor, não há nem enterro, pois os corpos ficaram desaparecidos, despedaçados e espalhados pela terra, pelo ambiente onde estavam. As milhares de mortes que acontecem em centros de macumba é fruto também desse assassino, demônio descrito como esse destruidor. Meus irmãos, que Deus te livre disso aqui. Se alguém está passando por alguma situação complicada, entregue na presença de Deus. Tá certo? Eu quero concluir o sermão agora para não ficar muito longo. Há esperança, mas a Bíblia nos dá uma alegria muito grande, porque depois que nós percebemos toda essa descrição do profeta Joel, o que Israel experimentou e o que algumas pessoas, o que a humanidade está experimentando hoje, aí entra uma solução, um antídoto para tirar esse veneno. Aonde que entra? Entra aqui, ó. A esperança para a árvore que foi cortada. Está descrito no livro de Jó. A mesma situação que atribulou Jó, usando como exemplo, é a mesma palavra que fala que há esperança para Jó, para a árvore que foi cortada. Podia estar lá no final completamente destruída, mas há esperança para a árvore que foi cortada. Se você teve algum bem seu cortado, ou se você está querendo ser cortado de alguma coisa ministerialmente, há esperança para a árvore que for cortada. Mesmo que seu tronco tenha sido comido ou devorado, depois de uma forte seca, e só começar, se foi destruído, cortado essa árvore, por uma forte seca, ou por uma sequidão, uma devassidão, uma prova, uma destruição, existe uma esperança, que o seu tronco tenha sido comido ou devorado, mesmo que o tronco dessa árvore tenha sido comido ou devorado, depois de uma forte seca. É só começar a chover para se observar os renovos, os ramos dos seus brotos a nascerem. Foi assim que Jó, patriarca da fé, descreveu sua situação usando como exemplo uma oliveira que ainda restava a raiz. Está em Jó, capítulo 14, não vou ler, os irmãos ler em casa para a conclusão, e o versículo 7 até o 9. A esperança. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, segundo Crônicas 7,14, vocês acompanhem em casa, você entende? Se o meu povo, ó a conotação, meu povo, que